Bom dia, amigos. Bom dia, corações queridos. É com grande alegria e com grande bom ânimo que estamos aqui realizando essas leituras, esses estudos que nos foram trazidos pela espiritualidade superior. Com a certeza que nos falariam fundo em nossas almas de aprendizes do Evangelho do Cristo. Gratidão, meu Pai, gratidão. Gratidão a Jesus que conduziu essas almas a esse tipo de tarefa. Agradecidos somos pelo Espírito Emmanuel, pelo trabalho e pela mediunidade de Chico Xavier. Nós que hoje utilizamos desses bons frutos para nos alimentar. Então, gratidão sempre a todos que nos precederam, a todos que nos ajudam, encarnados e desencarnados. Muita gratidão pela misericórdia de Deus em nos permitir, nesta reencarnação, conhecer a doutrina espírita que esclarece e consola a nossa alma ainda doente, sofrida, com uma série de achaques, mas que vem aos poucos sendo curada pelo nosso médico Jesus. Então, amigos, hoje trazemos para a leitura a mensagem número 94 do livro Fonte Viva, que tem como título Capacete da Esperança. Emmanuel nos traz de início uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, a carta 1, capítulo 5, versículo 8, em que ele disse: tendo por capacete a esperança na salvação. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento muitas vezes está sujeito ao ataque aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador que não perde a confiança nos grelos tenros. Aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante por agir e melhorar continuamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não defina convenção no traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço defensivo. E o discípulo de Jesus
é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Olha como essa mensagem, né, do capacete da esperança é importante lembrarmos dele. Vamos imaginar, né, que nós temos um capacete. Você lembra lá dos filmes daquelas armaduras? O que eles tinham? Tinham um capacete de várias formas, né? Tinha com protetor no rosto, tinha só aqui pelo alto da cabeça. É uma indumentária de luta. Paulo estava naquele tempo em que os soldados usavam suas indumentárias, suas armaduras, seus capacetes, saíam para as lutas. E ele vai utilizar esse símbolo para ser mais claro na sua, traduzindo um pensamento abstrato que é difícil traduzir, desse cuidado com a sede do pensamento. Então ele utilizou de um símbolo material ali, o capacete, para ser compreendido entre aquelas pessoas, entre todos nós. Então ele vai lembrar de um símbolo, uma vestidura do cérebro, o capacete da esperança. Olha só, o capacete da esperança da salvação. Muitas vezes, os nossos sentimentos, quando a gente fala em sentimento, a gente está ali, quando a gente fala no anais, né, na tranquilidade, numa harmoniazinha, e vem um ataque da cólera violenta. Veio acionar a nossa emoção. Muitas vezes acontece isso. E nós temos que estar o quê? Protegidos, para não entrar naquela sintonia. O outro está precisando se expressar ali com aquela raiva porque é dele. Só sai para fora o que está dentro do coração. Mas ele quer acionar em mim o que eu ainda possuo. Ele vai tentar encontrar em mim. Reparem que ele vai me acionar o que eu tiver. Se eu for uma pessoa ainda instintiva, eu vou lhe responder igual, porque eu vou achar que eu estou em perigo de sobrevivência. Mas, caso contrário, eu posso observar aquela situação e reparar que ele não põe em risco a minha vida, nem a de ninguém. Ele só está tendo aquele que a gente chama um piti, né? Tá de mal com a vida lá, deve estar com uma dor do fígado. Tá lá espumando, coitado. Ele é o primeiro a ser adoecido. Mas eu não quero me contagiar com aquela doença, não. Ele buscou dentro de mim e eu descobri que eu já tenho condições de observar, não mais como uma pessoa instintiva que vai sobreviver e aquela coisa está me colocando em risco, então eu tenho que agir de igual para igual. Não, eu já tenho uma capacidade rápida de observar, de ter um discernimento, se aquilo me põe em risco, e falar para mim mesmo, isso não me põe em risco. Não é necessário que eu produza toda uma química de desajuste interno do meu corpo para responder ele igual e entrar naquela vibração. Eu já tenho um filtro. Não vai ter reação igual, não. Vai ter uma atitude. Eu vou ter uma atitude. Ação e reação. Ele está buscando uma reação em mim. Vai ficar lá sozinho. Vai ficar lá sozinho. Eu vou ficar calado. Já não respondo mais. Ó, já foi um progresso. Quando a gente já não responde mais o outro. Vai chegar um ponto que a gente vai olhar o outro e vai falar, tá doente mesmo. Merece uma prece. E aí a gente envolve o outro, né? Pedindo a Jesus. A gente coloca Jesus no meio sempre, para nem entrar com aquela vibração, porque a gente não é muito forte, por isso. Não é porque eu não tenho medo só do contágio, não. Porque daqui a pouco eu estou igual. Eu tenho que estar em vigilância. Porque eu ainda sei que eu tenho dentro de mim
Esse requinte, eu estou mais próxima do passado do que do futuro. Eu tenho que... É lógico. Eu estou mais com os pés no barro do que com a... Não nasceu nenhuma asinha até hoje, não. Mas o pé no barro eu tenho. Quando eu reconheço isso, eu pelo menos sou mais prudente. Mais prudente. Eu não vou ficar perto de uma situação, daqui a pouco eu estou igual. Se eu não tenho um autocontrole definido. Agora, uma pessoa que já tem um autocontrole, que sabe gerenciar suas emoções, fica perto, trabalha, aquilo nada lhe acontece internamente. Mas muitos de nós não. Entramos numa prece, pedimos a Jesus mais força, para não entrarmos naquela vibração. E já sermos capazes de ajudar. Então são essas nossas emoções que ele fala. Mas ele não fala desse sentimento. Ele vai falar sobre a mente, sobre o raciocínio. Olha só, que vai sofrer um assédio. É um assédio espiritual. É um assédio. De quem quer que seja, foi acionado para nos assediar. Assediar nossa mente. Reparem só. É mente com mente. Esses espíritos buscam mente a mente. Vão assediar através de quê? Do desânimo. Ah, vai te assediar do desânimo. Desânimo. Então vamos sentir, né? Aqueles raios que vão começar a nos anestesiar. A gente está cheio de vontade de fazer uma coisa, de efetuar um trabalho, e vem aquelas forças contrárias ao Evangelho do Senhor. A gente pergunta assim: esses espíritos tinham vontade mesmo de atacar o Cristo, atacar a luz maior, atacar o sol, mas podem? Não. Tem a menor condição. Mas pode atacar aquela lusco-fusco que está ali tentando sair da escuridão? Pode. Eles vão buscar esses. Quem são esses? Nós. Somos nós. Por quê? Porque nós ainda temos dentro de nós uma série de sombras que esses espíritos leem, sabem o que acontece e vão nos acionar ali, no desânimo. Então, através de A, de B, de Maria, de Joaquim, de João, vão chegar, né, às vezes, aquela exigência pelo nosso trabalho, a crítica sobre como estamos fazendo, né? Ah, você vai fazer essa leitura do livro, do Evangelho? Ah, mas você sabe se alguém vai assistir isso? Você sabe se as pessoas querem isso? Foi o trabalho que me foi passado para fazer. Mas olha só, você se acha em condição? Aí a gente já... Pô, qual é a resposta certa, né? A condição mesmo. Eu não tenho, mas eu tenho aí minha vontade. Ah, mas olha só, será que vale a pena fazer esse trabalho aí? Se estuda, mas você não consegue explicar muitas pessoas, não. Muitos nem gostam da forma que você faz, né? E o mundo tem muito mais gente, se interessam com coisas mais... com mais show, com mais espetáculo. É um canalzinho muito simplesinho. Eu já ouvi isso, sabia? Olha, rapaz, muito simplesinho. Eu falei assim, graças a Deus, está sendo conceituada como simplesinho. Esse é o objetivo. Ser bem simples mesmo. E aí são essas anestesias que vai tirando a gente da luta, vai nos dispersando, né? Vai nos deixando esmorecer. Você acha que vai mudar alguém? Você não acha que se trabalha em enxugar gelo? Você já viu a reportagem hoje? Você já percebeu? E aí, você acha que o seu trabalho é útil? Você acha que alguém repara isso? Você acha que alguém valoriza? E a gente começa a ter um entusiasmo anestesiado.
Uma vez eu fui fazer uma palestra numa casa espírita, eu me preparei bem e era um dia que choveu, cheguei com muita dificuldade. Na casa espírita, eu cheguei e o diretor da mesa, que me recebeu, chegou depois de mim, diga-se de passagem. Éramos nós dois. E aí chegou um senhorzinho, que também era da direção da casa, e sentou lá no final. E você olhava assim, de encarnado, para assistir. E ele me perguntou, você vai fazer a palestra? Eu falei, vou. Tem vou fazer palestra. Fazer palestra, tá cheio de espírito aqui ouvindo. Eles não faltam. E eu fiz aquele estudo com todo o amor e todo o carinho. Quando eu saí da sala de palestra, eu estava numa varanda, era uma casa, tinha uma varanda que eu tinha que sair, passar por ali. Olha, eu fui envolvida por um perfume que eu nunca mais vou esquecer, que foi me acompanhando até em casa. Então foi a forma que me deram para confirmar aquilo que eu já sabia, que eu não estaria ali sozinha, que eu não efetuaria um trabalho desnecessário. Então essa é a confiança. Então a gente não pode esmorecer. A gente acredita em Deus e acredita no nosso trabalho. Mesmo quando a gente olha e fala assim, mas está mudando. E aí ele vai falar aqui do lavrador que não perde a confiança. Vamos ver lá o lavrador, ele planta, daqui a pouco vem uma geada, vem o inverno, aqueles galhos ali nus, mas ele sabe que vai chegar a primavera e vão chegar as flores. As estações mudam. E cada uma com a sua característica. E nós não podemos perder a nossa serenidade nas nossas atitudes. Porque a gente tem a consciência que está trabalhando bem. Então, quando chegam aqueles pensamentos, quem é você? Para que isso vai servir? Você não é ninguém, você não é nada, isso teu é ruim ainda, e você fala assim, você fala assim, a gente fala assim, olha, fala pra gente mesmo, eu sei de tudo isso, estou buscando melhorar, né? Estou buscando aqui melhorar, melhorou já o som aqui dos estudos, que antigamente era pior. Estou conseguindo entender como é que edito isso um pouco melhor. Tem falhas? Nossa, como tem falha, como eu tenho que recortar, como eu tenho que mexer em coisas que eu nunca tive que mexer. Mas estou aprendendo. Mas não desanimo, não. É quando a gente lembra, né? Lutar sempre, perder talvez, desistir jamais. Isso eu tenho sempre comigo. Desistir jamais. Desanimar não vou. Por isso que o apóstolo vai falar essa parte da armadura. Ele não fala em touca, né? Ele não vai falar em chapéu. Ele fala em capacete, que é defensivo. A gente bota na cabeça. Nós somos combatentes. Nós estamos no combate. Espiritual, sim. Nós somos combatentes. Então a gente não pode se dar ao luxo de repousar e entrar na vigilância, não. Porque as trevas ficam de plantão 24 horas. Por isso que Jesus fala que o Pai trabalha até hoje, Ele trabalha também. Quem sou eu para parar? Então nós vamos resguardar esse pensamento, vamos proteger os nossos pensamentos com o capacete da esperança. Não está bom ainda? Vai ficar melhor. A esperança que vai ficar, que ele fala aqui, a esperança que nem lá o agricultor, tem o jardineiro, o lavrador, que não perde a confiança. Ele aguarda com alegria e coragem, ele sabe que vai chegar o momento de dar frutos daquela semente
romper a terra. Quanto tempo? Não sei. De acordo para cada tipo de semente, e eu não tenho essa ideia de quando que eu vou conseguir dar fruto. Bons, doces, maravilhosos. Não, ainda são frutos verdes, duros. Mas estou aqui, como todos nós estamos. Não vamos desistir. Deus não desiste da gente. Por que a gente vai desistir da gente? Não, eu tenho esperança, eu tenho um guia espiritual que foi meu guiador reencarnatório. Como é que eu não vou ter? Ele teve confiança em mim. Por que eu não vou ter confiança em mim? E para encerrar, nós vamos contar uma pequena historieta que se encontra no livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio. Livro esse que existe aqui no canal, na playlist, que eu particularmente amo esse livro, amo, com sinceridade. As lições, é a lição número 39, que chama-se O Poder das Trevas. E Jesus conta essa história, né? Neio Lúcio conta que Jesus, junto aos seus amigos, conta essa história. Que um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente, né? Corajosamente, em populosa cidade de pecadores com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Eles não estavam gostando daquele trabalhador. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços, sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas a fim de ouvi-lo a respeito. Outro patamar, né? Para conversar como é que vai criar o laço para o camarada cair. Então, um companheiro ali de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. Então o subordinado falou: não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Aí ele respondeu: isso não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é a libertação. Ele encontraria, assim, 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Estaria desapegado, né? Então vamos castigar-lhe a família, dispersando-a e constrangendo-lhes o filho a enchê-los de opróbrio e ingratidão. Olha como é que eles pensam nisso. Aventou o pequeno perturbador. O perseguidor maior, no entanto, emitiu uma gargalhada franca e objetou: não vê que desse modo se integraria facilmente com a família total que é a multidão? Então aquele trabalhador entender que os filhos são filhos de Deus antes. Mas nós temos uma família maior do que os laços consanguíneos, que é a humanidade. Muitas vezes somos retirados dessa família para que a nossa visão e nossas emoções se alarguem e vejamos os outros como uma grande família. É isso que aconteceu aqui. Ele ia crescer mais ainda. Aí o embaixador, desapontado, acentuou: será que talvez não seria conveniente lhe flagelemos o corpo, crivá-lo-emos de feridas e aflições? Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente pelo exercício da paciência e da serenidade da dor. Quando nós passamos por esses espetáculos de forma serena, que o outro fala: oh, nada disso. Faz parte da minha reencarnação. Deus, nada acontece sem a permissão de Deus. Isso aqui é para eu trabalhar a minha paciência, para eu trabalhar a minha fé. Então ele falou: nada disso. Ele vai aproveitar para transformar isso numa evolução para ele. É isso que ele queria dizer. Aí falar: vamos movimentar então a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito. Olha o ódio gratuito. A gente acha que não existe? Existe. Gratuito.
dos outros contra ele. Quantas vezes nós somos, flechados pelos outros, a gente nem entende o que fez. A gente fica se perguntando, mas o que foi que eu fiz para viver essa situação aí? E aí o espírito de sombra falou, para quê? Ele vai transformar num Marte, redentor de muitos. Vai ver que ele não teve reação de vingança, Valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer diante do céu. Então vamos ver aqui, já pensou em tirar os bens, não ia dar certo. Retirar a família, não ia dar certo. Depois ele pensou, o corpo, vamos atacar o corpo físico, não ia adiantar. Os seus sentimentos, o seu amor próprio, através da calúnia, do ódio contra ele, não ia adiantar. E aí o demônio menor do Zi, bem, o que é mais aconselhável? Então vamos, assassinemos ele sem piedade. Que dizeis, redarguiu a inteligência perversa? A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. Isso vai ser uma libertação. Não é boa essa tua ideia. E vendo que o aprendiz vencido se calava, humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou loquaz: não sejas tolo. Volta e diz a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e verás. Olha o processo de obsessão instalando o desânimo, mente a mente. Você é um zero na criação. Quem é você? Você não passa de uma poeira cósmica. Não é assim? Você é não sei o que, 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 do cavalo do bandido. Ele não faz essa coisa, dizer que não é nada. Aí ele não vai se engrandecer nunca. E aí o enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamento de desvalia acerca da sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como esta, na sua mente: como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sente um simples joguete de paixões inferiores na carne? Não te envergonhas da tua animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? E o valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, olvidou, esqueceu que a oliveira frondosa começa no grelo frágil e deitou-se, desalentado, no leito de desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora que a morte lhe desconfirmava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Ali Simão Pedro pronunciou uma prece sentida, e os apóstolos, em companhia, se despediram nessa noite cismarentos e espantadiços. Olha a necessidade do capacete da esperança. Essas perguntas nos chegam a todos nós. Quem você pensa que é? Nós sabemos que ainda somos criaturas de formatura, então a gente responde assim: olha, saber, eu não sei, mas estou aqui para aprender. Ser, eu ainda não sou aquilo que eu gostaria de ser, mas um dia eu serei. Jesus me ensinou a olhar para frente, a ter esperança e a confiar. Eu sei que eu vou progredir, porque é da lei o progresso. Eu vou progredir.
É justo eu me animar quando eu faço algumas conquistas? É justo. É digno que eu repare e fale: olhe como eu estou melhor, sem comparar com ninguém. Olha como estou melhor hoje em relação a ontem. Já estou conseguindo ser mais firme nessa decisão. Já consigo ter uma visão melhor, mais esclarecida. Portanto, meus amigos, todas as vezes que formos atacados por essas mentes que nos levam a desanimar no caminho do bem, colocar em dúvida se é necessário mesmo isso tudo, se isso tudo até existe. Será que você existe? Nós peguemos lá o capacete da esperança, a gente faz assim, sorri e fala: sou protegido pelo capacete da esperança. Trabalho em nome de Jesus, com Jesus, para Jesus, e com Ele irei caminhar. Proteção da esperança. Me liberte, se afaste de todos esses pensamentos que não vão conseguir me movimentar, porque eu estou em vigilância, guardada pela esperança. A esperança sim que entra em mim, que vai florir, que vai desabrochar, assim como todos nós. Já caímos muitas vezes nesse desânimo. Agora, não mais nessa reencarnação. Tenho consciência da dificuldade? Tenho. Mas que eu tenho certeza de um futuro, se eu me esforçar, também tenho. Então, cabe a mim o trabalho, o estudo, a perseverança e a coragem de reconhecer esses pensamentos e perceber: isso eu não quero mais. Não vou dar guarida a esse tipo de pensamento. Estão batendo na porta mental para entrar, porque ninguém entra sem a minha permissão. Eles chegam, mas a porta não é aberta. Ó, vai para lá, meu amigo. Vou fazer aqui uma prece e vou pedir a Jesus para que encaminhe todos para um local melhor. Porque esse tipo de pensamento eu não albergo mais nem na minha mente, nem no meu coração. Eu escolho o que vai entrar. Eu já sei discernir que isso não é bom. Então não quero que essa semente floresça dentro de mim. Então, que Jesus nos abençoe com muita esperança, com muito bom ânimo e com a certeza de um futuro muito melhor. Muita paz, meus amigos, muita paz.